Olá, queridos alunos do terceiro ano, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Nós agora aqui vamos fazer uma revisão sobre as partes do corpo que nós estudamos e estamos estudando, né? Estudamos semana retrasada, semana passada e hoje nosso último exercício sobre esse assunto. Próxima atividade nós vamos passar uma revisão para vocês estudarem para a sua prova de vocês de inglês, ok? Essa atividade aqui, vocês vão usar tanto as partes do corpo e a quantidade em relação aos números. Então, vamos revisar the human body e os the numbers, os números. Então, aqui vocês vão prestar atenção e simplesmente completar as frases. Por exemplo, aqui nós vamos falar sobre os monsters. Então, ele diz aqui, look and describe. Então, você vai olhar para a figura e descrever. Ele diz assim, ó, você vai usar o eyes, o ears, você vai usar o eyes, o ears, o nose, o mouth e o rat. Né? Você vai usar aqui o olho, o ouvido, o nariz, a boca e a cabeça. E vai usar o processo de contagem para poder fazer a atividade. Exemplo, né? Ele aqui deu exemplo, ó. He's got one rat. Ele está dizendo que o monstro, ele tem uma rat, uma cabeça. Então, assim você tem que fazer justamente as outras frases. Ele tem, qual seria o próximo nome da lista? Eyes. Então, como ficaria? Você olha para a figura. Quantos eyes o monstro tem? Eu consigo ver que ele tem quantas aqui? Quantos olhos o monstro tem? Ele tem 4 olhos. Então, você vai escrever como? He's got 4, porque eu sei que 4 é 4. 4 eyes. Então, he's got 4 eyes. Ele tem 4 olhos. Ok? Então, vamos para o próximo. Qual é o próximo? Ears. He's got quantos ears the monster have? Quantos ears o monstro tem? O que é ears em inglês? Que parte do corpo é o ears? Lembrando que o ears é a orelha. Quantas orelhas o nosso monstro tem? Eu consigo ver, espero que você também esteja vendo. Ele tem 2 orelhas desse lado e 2 orelhas desse lado. Então, ele tem quantas orelhas? 4 ears. Vocês podem, gente, aqui de 2 maneiras. Ou vocês podem imprimir essa folha e resolver no papel, ou vocês podem copiar no caderno, né? Aqui, os itens, né? Item 1, 2, 3, 4, 5, completando as frases, como se fosse uma atividade também no caderno. Vocês têm essas 2 opções. Podem imprimir ou podem copiar. Item 4. He's got, qual é o próximo item? Nose. Nose. He's got, quantos nose ele tem? O que significa nose? Nose, lembramos que é o nariz. Quantos narizes esse the monster have got? Quantos narizes ele tem? Na verdade, ele tem só one nose. Então, fica one nose. Um nariz. Né? E o próximo item. He's got. Qual falta? O mouth. Mouth. Mouth é o que sobrou, que é boca, né? Quantas bocas o monstro tem? Ele só tem uma boca, então é one mouth. Uma boca. Ok? E aí, do mesmo modo, vocês irão fazer o próximo exemplo. Da mesma maneira. Você vai escrever He's got quantas heads ele tem, quantas eyes ele tem, quantas tongue ele tem, quantas nose ele tem, quantas mouths, quantos heads, quantos necks.
Todas são partes do corpo que nós estudamos, com exceção do tongue. Tongue, realmente eu não expliquei o que era tongue, mas vou dizer agora para vocês. Tongue é língua. Então, já sabem, né? Tongue é língua. Repetindo mais uma vez, você pode copiar no caderno como se fosse a segunda questão, completando as frases. Frases do item 1, do item 2, do item 3, do item 4, do item 5. Completando as frases, colocando a linha para completar de acordo com a imagem do monster. Ou você pode simplesmente imprimir essa folha, que eu vou mandar o arquivo lá pela tia Vandinha no grupo, e resolver diretamente na folha. Então você escolhe a melhor maneira. Então você vai completar essa figura de acordo com a imagem do monster, o segundo monster, ok? E na terceira questão, você vai desenhar o seu monster, your own monster. Write about your monster. Você vai desenhar o seu monstro, você vai desenhar do jeito que você quiser. Você tem que escolher partes do corpo que você quer que ele tenha a mais ou a menos. Porque o monstro vai ser seu, né? E o seu monstro ele pode ter só um olho, pode não ter braços, pode não ter pernas. Então você tem que citar quantas partes do corpo dele, no mínimo, esse monstro tem que ter. 1, 2, 3, 4. E a primeira, né? 5. Então esse seu monstro ele tem que ter 5 partes, no mínimo, do corpo. E você tem que citar essas partes. Por exemplo, se eu fosse desenhar o My Monster, eu desenharia ele assim. Olha esse meu monstro, como é que fica? Esse My Monster meu, esqueci de deixar um detalhe aqui, né? A orelha. É um monster, né? Ele tem o quê? Ele tem somente one eye. Então, só tem um olho. Então, se eu fosse colocar minha resposta, eu colocaria My master, he's got one eye. Porque ele só tem um olho. O meu monstro, vocês vão fazer o de vocês. It has got 2 ears. Tem 2 orelhas. It has got 2 feet. Lembrando que feet, gente, é o plural de foot, que é pé. Como eu não tenho um pé, foot, tem 2 pés, então fica feet. It has got. Outra coisa que ele tem aqui vou colocar aqui a boca, né? Esqueci de colocar a boca. It has got one mouth. Ele tem uma boca. E aí você vai colocar todos os itens, assim completar até o último. It has got. Quantos braços você colocar nele, quantas pernas, quantos dedos, quantas orelhas, quantos olhos. Você vai escolher o que melhor você achar para fazer o seu desenho, porque o desenho é seu. No meu, eu vou adicionar aqui uma língua aqui na boca. Então fica one tongue. Uma língua. Ok? E aqui a gente termina nossa atividade de hoje. Ok? Bye bye, see you there. Até a próxima.